abençoados com todas as bênçãos. Recebo que hoje já é o nosso melhor dia. Recebo que tudo está bem aí na sua vida. Ontem já foi, não se pode fazer mais nada pelo dia de ontem. Amanhã está nas mãos de Deus e Ele, somente Ele, sabe o que está por vir. O nosso dia é hoje. Recebo que você viva bem hoje, que você entenda a sua posição em Cristo Jesus e plante bem hoje, não é isso? Porque o seu dia de hoje nada mais é do que resultado do que você plantou ontem. E o dia de amanhã será resultado do que você está plantando hoje. Então, a nossa oração é para que você plante bem, para que te vá muito bem. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você que tem aí compartilhado a mensagem, muito obrigado a você que já se inscreveu aí no nosso grupo, o grupo do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Eu gostaria nesse momento de mandar um abraço bem especial para um anjo aí muito excelente, né, que fez aniversário ontem, meu amigo, em particular, um anjo que Deus aproximou da minha vida há cerca de uns 2 ou 3 anos atrás, e muito me honra estar ao lado de um anjo desse calibre, que não é brincadeira, que tem enfrentado aí lutas e lutas, mas tem permanecido fiel a essa palavra. Estou falando do meu amigo Márcio Ferreira. Abençoado, meus parabéns a você, muito obrigado pela sua amizade, muito obrigado pela sua fidelidade ao Evangelho da Graça, porque não é fácil as lutas, as dificuldades que nós temos, conhecemos bem, estamos aí juntos, mas você tem se mantido aí, ó, fiel, firme ao nosso Pai, ao que o nosso Pai decretou para a sua vida. Muito obrigado e meus parabéns a você e a sua família, que tem você como chefe, como cabeça dessa família. Abençoados, vamos tratar aqui de um assunto bem excelente, bem tranquilo. O dia hoje está muito bom, acordamos bem, passamos a noite bem e Deus está no controle de todas as coisas. E mais uma vez, peço a você que compartilhe a mensagem, peço a você, se for possível, se ainda não se inscreveu aí no grupo, no nosso grupo do YouTube, se inscreva. E a intenção, nós gostamos de falar aqui qual é a nossa intenção, porque existe uma corrente aí que estão discutindo aí, porque muitos estão ganhando muito dinheiro aí na internet. Isso é um outro problema e deixamos isso de lado, mas a nossa intenção aqui é que a palavra corra e seja glorificada. Que outras pessoas sejam livres, sejam salvas da mesma maneira que nós fomos aqui, ó, na mente. Nós estamos falando de salvação eterna. O nosso trabalho aqui não é salvar ninguém quanto ao Espírito, quanto à eternidade, porque isso o próprio Deus já fez desde antes da fundação do mundo. Mas o conhecimento abençoado, isso aí que é muito importante. Nós temos visto pessoas se perderem porque não têm o conhecimento, não conhecem a verdadeira posição em Cristo Jesus. E é dessa posição que nós vamos falar nessa manhã, que Deus tem colocado aqui no nosso espírito. Se você já conhece, por favor, nos ajude aí a ouvir mais a palavra do nosso Pai, porque não é minha palavra, é a palavra do nosso Pai que Ele deixou escrito aqui através do apóstolo Paulo. E o tema dessa manhã é filhos participantes da carne e do sangue. Vamos repetir. Filhos participantes, filhos que participam, que participaram da carne e do sangue. Vamos ler aqui o versículo que trata-se bem de perto. Temos outros versículos, mas esse aqui é o que fala assim bem forte, né? Dá mais ênfase a esse assunto. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: e visto, olha só, e visto como os filhos participam. Eu não sei como está aí na sua tradução, está aí na sua Bíblia, mas aqui diz: e os filhos participam da carne e do sangue. E mais, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, abençoados, esse aqui é um verso muito rico em informações, mas nós vamos ficar somente com essa parte aqui que diz: e visto que os filhos participam da carne e do sangue. Olha, eu recebo que você é uma pessoa que tem os olhos iluminados e entenda o que está dizendo aqui. Diz que os filhos, não é qualquer um. Isso aqui não é para quem quer, para quem deseja, não. Diz aqui, os filhos participam. Fica bem claro que quando nascemos nesse corpo de carne,
fica muito claro que nós já éramos filhos de Deus. Eu penso que isso é claro, porque diz, os filhos participam. Quem é que participa desse corpo aqui de carne? Quem é? Qualquer um? Não, diz que são os filhos. Esse é um verso aqui bem rico. Nós vamos aqui tratar bem desse assunto. Diz que a participação dos filhos de Deus em carne começou quando nós nascemos nesse corpo de carne. E isso tem um prazo de validade, não é isso? E vai até quando Deus quiser. O dia que o Filho de Deus nasce nesse corpo. É quando começa a nossa participação do corpo de carne. Aí começa a nossa participação. Então, abençoados, veja bem. Já entendemos que já somos filhos quando nós nascemos aqui nesse corpo. Nós já somos filhos. Então, precisamos saber o que é ser filho de Deus e quem é filho de Deus. Porque isso aí tem causado assim uma confusão muito grande, tem dado, como diz os mais antigos, pano para manga, né? Porque para saber quem são os filhos, quem pode ser, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para me tornar um filho de Deus, é importante você saber isso. Porque nós passamos na religião anos e anos, se você passou por lá, você também vai saber dessa informação. Existem muitas ofertas na religião para que alguém se torne filho de Deus. Existe, qualquer lugar chamado igreja evangélica, tem lá alguém oferecendo um plano, parece até plano de saúde, não é isso? Para que você aceite, usando o seu livre-arbítrio, para se tornar um filho de Deus. Você aceita Jesus, você vai se batizar, você vai cumprir um certo procedimento. Então, a partir daí, agora sim, desse momento, você vai se tornar filho de Deus. Olha, abençoados, até parece assim, covardia, né? Injustiça até, mas o que interessa, o que nos importa, é o que diz o Evangelho, é o que diz Deus. Vamos deixar mais claro isso. O que nos importa é o que diz Deus, o que Deus fala sobre esse assunto. Quem são os filhos dele? Não são os meus filhos. Hoje eu só tenho uma filha. Dessa eu conheço, dessa eu posso falar. Mas os filhos de Deus, quem sabe dos filhos de Deus é o próprio Deus. Então vamos ver o que eles dizem, né? Porque filho de Deus não é para quem quer. Isso tem que ficar muito claro. Não, hoje, a partir de hoje, eu quero me tornar um filho de Deus. Abençoado, isso aqui não é para quem quer, não, mas sim para quem é. Veja bem a diferença. Ser filho de Deus não é para quem quer, mas para quem é. Vamos ler aqui um verso aqui que fala bem claro sobre isso aqui. Olha só, olha o que diz. Romanos, capítulo 8, o versículo, é o versículo 28 ao 30. Vamos ler aqui três versos, né? Vamos para dar uma ideia aqui. E sabemos, olha só, é bom que você saiba disso, porque senão você vai estar em mais lençóis. Diz aqui o 28. E sabemos que todas as coisas, todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então existe aí uma relação de amor, não é isso? Uma relação de amor daqueles que são chamados pelo seu decreto. Uma relação de amor para aquele que é chamado. Não é para qualquer um. Não, eu a partir de hoje... Você foi chamado? Se não foi, abençoado, veja bem, uma relação de amor para quem foi chamado. O versículo 29 diz assim: por quê? Porque os que dantes conheciam... Olha, preste bem atenção nessa ordem, preste bem atenção nessa sequência aqui do versículo 29 e do versículo 30, para você entender quem são os filhos de Deus. Versículo 29. Porque os que dantes conheceu... Quem conheceu? Deus. Os que Deus conheceu antes, também Deus predestinou. Aqueles que Deus conheceu antes, estes também Deus predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, igual ao seu filho. E mais, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqueles que Deus conheceu, aqueles que foram predestinados, são irmãos, são filhos de Deus, porque são a sua imagem. E o versículo 30, veja bem o que diz o versículo 30. E aos que predestinou, aqueles que ele conheceu, aqueles que ele chamou, a este predestinou, não a todos. Veja bem, aos que, preste atenção no que você está lendo, aos que predestinou, a estes chamou,
E aos que chamou, a estes também justificou. Então, os filhos de Deus foram aqueles que foram predestinados por Deus e foram chamados por Deus e foram justificados. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, abençoados, fica bem claro que filhos de Deus não é para quem quer, é para quem é. Aos que... Olha, quantas vezes ele usa esse termo aqui? Aos que chamou, aos que predestinou, aos que glorificou, tudo aos que são filhos de Deus. Isso aqui não é uma opção. Ser filho de Deus não é opção, um decreto de Deus, que ele deixa bem claro. Chamados pelo seu decreto, pelo decreto de Deus. O filho é filho porque é um decreto de Deus, a vontade de Deus, abençoado. Eu sou filho de Deus, eu digo que eu sou filho de Deus aqui na minha mente, no meu espírito, mas isso foi um decreto de Deus. Não foi porque um dia eu levantei minha mão, eu aceitei Jesus, eu passei a fazer as coisas todas certinhas. Não, abençoado, se dependesse disso, eu estaria perdido. Mas foi um decreto, o querer dele, ele quis. Filho de Deus é aquele que foi escolhido por Deus. Pensa, escolhido por Deus. Não existe esse negócio aí de que não, eu sou filho porque eu quis a partir de hoje. Olha, veja aqui em Efésios, esse versículo aqui tem que ser lido quando se trata de falar escolha de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: como também, falando aqui de Deus, se você ler aqui o versículo, então vamos ler o versículo 3, que é muito bonito, não é isso? Diz assim, ó: bendito o Deus e Pai, aqui o assunto é Deus falando, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou os filhos, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ponto. Agora, versículo 4, ele diz assim, ó: como Deus nos abençoou com todas as bênçãos, agora diz, como também nos elegeu, nos escolheu, nos chamou nele. Agora, um detalhezinho aqui muito importante. Nele, antes da fundação do mundo. Quando foi que Deus te chamou? Quando foi que Deus te escolheu? Quando foi que Deus te predestinou? Quando? Antes da fundação do mundo. Não foi no dia que você aceitou Jesus, não foi no dia que você resolveu entrar para um lugar chamado igreja evangélica, não foi no dia que você parou de fumar ou parou de beber. Se você fez isso, fez muito bem, mas não foi nesse dia que Deus chamou você, foi antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. O Filho de Deus é santo e é perfeito, é santo o Filho de Deus. Então, pessoal, veja bem, nós chamamos aqui a nossa atenção aqui para esse detalhe, antes da fundação do mundo. Se a escolha, veja, olha, se a escolha foi feita antes da fundação do mundo, porque está escrito, isso aqui não é a minha palavra, não é a minha vontade, está escrito antes da fundação do mundo, a escolha foi feita lá, então não está falando da carne e do sangue. Porque antes da fundação do mundo, esse corpo aqui que você está vendo, o corpo de carne não estava presente. Lá não havia carne e sangue. O que havia lá? Os espíritos. E foi ali no espírito que Deus escolheu os seus filhos. Você é um filho de Deus porque antes da fundação do mundo, Deus escolheu você. Isso está escrito aqui, abençoado. Está escrito. Eu não sei de onde que a religião tirou essa ideia que eu tenho que aceitar a Jesus como meu Salvador para ser filho dele. Porque está escrito aqui que Deus, foi o decreto dele que me escolheu antes da fundação do mundo. Então, o Filho não é carne e sangue. Não é, abençoado. O Filho de Deus, esse corpo que você está vendo aqui, não é carne e sangue. Porque aqui diz o Evangelho, nós lemos aqui, vamos ler mais uma vez, diz que o Filho de Deus, Hebreus capítulo 2, versículo 14, a primeira parte, nós lemos e podemos ler mais uma vez, diz assim, ó, 2,14. E visto, portanto, não é isso? Como os filhos participam da carne e do sangue. E essa participação, essa escolha de filho, começou antes da fundação do mundo e a participação começou quando você chegou nesse corpo de carne. Eu penso que seja assim, uma coisa bem fácil. O filho participa da carne e do sangue. Todo filho, isso aí não é privilégio de um ou privilégio de outro, não. Se você é um filho de Deus,
foi escolhido por ele antes da fundação do mundo, você participa de um corpo de carne. Hebreus capítulo 12, versículo 9, olha só. Hebreus, vamos a Hebreus. Hebreus é um livro muito bom. 12:9, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu. 12:9 diz assim, ó. Além, olha só, olha só se... Quem é o teu pai, né? Vamos ver de quem são os seus filhos de Deus. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, segundo esse corpo. Quando meu pai dormiu lá com a minha mãe e tiveram uma relação sexual, então esse corpo aqui nasceu. E diz mais aqui, versículo 9, para nos corrigir. E meu pai e minha mãe me corrigiam, porque eu sou filho deles segundo a carne. E nós os reverenciávamos, eu o respeitava. Não nos sujeitaremos muito mais a quem? Ao Pai dos Espíritos para vivermos? Pai de quem? Pai da minha carne? Não, Pai do Espírito. Deus tem filhos no Espírito. Deus é o Pai dos Espíritos, que somos nós, abençoados, que não é o corpo de carne, mas é o Espírito. Nós somos filhos de Deus, é no Espírito. Veja bem, a carne e o sangue, carne e sangue, nós não somos carne e sangue, porque a carne e sangue é uma participação. É isso que você precisa entender. Deus precisava de um corpo de carne para colocar aqui os filhos dele para andar nesse reino e usou um corpo de carne. Ele mesmo, nós lemos no versículo 2,14, que ele mesmo, sendo Deus Espírito, usou um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré. Por isso que nós falamos, olha, não adianta não, eu sou o filho de Deus, não, você é filho porque ele escolheu você, não foi você que escolheu o pai. Eu nunca vi dizer em lugar nenhum da história, em situação nenhuma, que o filho escolha ser, não, eu quero aquele lá como meu pai. Se o pai não quiser, abençoados, você nunca vai ser filho dele, não é isso? Quando eu nasci nesse corpo de carne, eu já era filho lá do seu Ari Cardoso e ele nunca me perguntou nada, já estava registrado, já estava tudo assinado, e era filho e acabou, segundo a carne. Da mesma maneira, Deus, quando nós chegamos aqui nessa participação, nós já éramos filho dele, e ele nunca pediu a minha opinião, e tenho certeza que ele nunca pediu a sua opinião. Nós somos o Espírito, filho de Deus no Espírito. Vamos avançar aqui mais um pouco, vamos continuar aqui. 2 Coríntios, volte aqui um pouquinho. Estamos lá em Hebreus, volte a 2 Coríntios, no capítulo 4. Vamos falar aqui mais um pouquinho. Recebo que você já entenda bem esse assunto, para você falar a outras pessoas, para que você comunique às pessoas dessa verdade. Porque, abençoados, veja bem, não é porque eu estou aqui falando, eu, abençoado Márcio, o abençoado João, o abençoado, não é isso que nós somos melhores, somos donos disso, não é isso. Nós temos aqui não, porque nós somos meio doidos mesmo, Deus nos chamou para fazer isso. Aqui é um trabalho que nós fazemos para que a palavra corra, mas eu recebo que você também fale, mesmo que não seja na frente de uma câmera, com um microfone, mas fale para o teu vizinho, fale com o teu amigo, com todo respeito, com toda educação, porque ali, dentro daquele corpo de carne, tem um irmão teu, um filho do teu pai no Espírito. Então tem que ser tratado com carinho, com respeito, mas tem que falar a verdade para ele, para que assim como eu saí da mentira que eu estava, mais ou menos 35 anos, eu entrei lá na classe de criança, lá no berçário, quando fui para lá, meu vovô me levou lá para o berçário. Quando eu saí de lá, já era pai de 2 filhos. Então foram muitos anos. E fui liberto por essa palavra, porque alguém chegou e me disse, olha, Deus não vai te abençoar, não, você já é um abençoado. E aquilo despertou em mim assim, que história é essa? E eu comecei a ver, a entender, e Deus mesmo iluminou meus olhos, e eu pude ser livre dessa mentira, chamada religião. E peço a você, incentivo a você, que fale também com carinho, com respeito, não é isso? Para que outros, nossos irmãos, também saiam lá daquela mentira. Vamos aqui a 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó. Veja bem o que diz aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja dos Corinto. Paulo, que é o apóstolo dos gentios, onde eu estava conversando com a abençoada e falando para ela, o único apóstolo dos gentios se chama Paulo, aquele que foi separado por Deus para trazer essa palavra aos gentios. Deus o revelou e ele escreveu em 14 cartas, tá bom? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim, temos
Olha o tempo do verbo. Temos, agora, hoje, aí onde você está me ouvindo, você tem. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Tesouro em vaso de barro. Olha, aqui falar uma coisa para você. O apóstolo Paulo, aqui ele está falando de um conhecimento. Este tesouro que está aqui, ó, no nosso espírito, está aqui dentro. É um conhecimento que está no nosso espírito, dentro do vaso de barro. E ele diz, mas para que a glória seja do tesouro, seja de Deus aqui no espírito, não do corpo. Está aqui dentro, o Espírito de Deus, esse conhecimento está aqui, porque Deus está aqui. Nós somos o Espírito abençoado. Bem, somos Espírito dentro de um corpo. Agora, a dificuldade da religião é que o que se vê é o corpo. O tesouro é o Espírito que está aqui dentro, que é onde está Deus. Somos um só Espírito com Deus. Mas quando alguém olha para você, quando alguém olha para mim, quando eu me olho no espelho, o que eu vejo é o corpo. E não se pode andar segundo esse corpo. A doutrina da religião, veja bem, a doutrina da religião é segundo o que se vê. Se você passou por lá, você está me entendendo, você está sabendo do que nós estamos falando, porque a religião lá, a doutrina, é segundo o que se vê, é segundo o que se faz, é segundo o que se sente, né? Hoje eu vi, hoje ó, eu senti no culto hoje que Deus está aqui, eu vi alguma coisa acontecendo. Olha, abençoado, tudo segundo o corpo de carne. Ensinam, pregam um bom comportamento com o corpo para que alguém se torne filho de Deus. Olha que coisa tremenda. Eu mesmo falo assim, mas com todo respeito, com toda educação, porque eu mesmo, lá quando estava lá, preguei, ensinava dessa maneira. Você tem que se comportar bem, você precisa largar essa vida mundana, largar o cigarro, largar a bebida, largar a prostituição, para que você se torne um filho de Deus. Porque senão, meu irmão, Deus nunca vai te aceitar como filho. Eu ensinei isso, preguei isso muitas vezes. E isso não é verdade. Quanto a ser filho de Deus, isso aí é indiferente. Veja o que diz aqui em Efésios, vamos ler aqui Efésios capítulo 2, um verso bem conhecido nosso, não é isso? Olha só, Efésios 2, 8, que diz assim, ó, pois pela graça nós somos salvos, o Filho de Deus, lá antes da fundação do mundo, essa graça que nos foi dada lá antes da fundação do mundo. O próprio Jesus falou, aqueles que de mim ouviram lá antes, vão me seguir, porque essa palavra nos foi dada lá antes da fundação do mundo, quando ele nos escolheu para filho, porque pela graça nós fomos salvos, por meio da fé. É crendo com o Espírito, por meio da fé. E isto não vem de você, abençoado. Não é, você é filho, não é porque você fez alguma coisa. Isso aí é um dom de Deus. Você é filho porque isso é um dom dele em você. Não vem das obras para que ninguém, veja bem, para que ninguém se glorie. Porque senão eu poderia se falar, não, eu sou filho de Deus, sim, mas esse corpo aqui eu faço tudo certinho, eu já dei 10 chibatadas no meu corpo, eu nunca bebi, eu nunca fumei, marido de uma só esposa, eu faço, ó, nunca trazer uma conta de luz, né? Não sei como é que o abençoado consegue, mas alguns conseguem, nunca trazer uma conta de luz. Então, eu tenho o direito de ser filho de Deus. Não é isso, abençoado. Você deve se comportar bem, mas não para se tornar um filho de Deus. Você precisa se comportar bem, porque você já é um filho dele. Imagine um filho dele aí andando de qualquer maneira, filho de Deus aí bebendo toda, sendo carregado para dentro de casa pelos amigos, como eu tive a oportunidade de levar um amigo meu, não conseguia nem ficar em pé, eu tive que pegar ele, quase carregar ele no ombro para levar e entregar para a esposa dele, ele estava muito bêbado e era um filho ali, e isso é muito perigoso para um filho de Deus, porque se Deus é teu Pai no Espírito, Ele vai te corrigir se você sair aí da linha, não é isso? Não sou eu, porque um irmão abençoado não corrige o outro. O que eu posso te falar, ó, te dar uma ideia, né? Te dar um conselho, olha, preste atenção que papai está de olho em você, e se você sair da linha, ele vai te corrigir. E papai, ele pagou um preço muito caro por cada filho, abençoado. E ele não vai permitir que agora, nessa altura do campeonato, você faça o que quer, que desonre o nome dele que te comprou, que te escolheu desde antes da fundação do mundo. E eu penso, isso aqui se me permite uma opinião particular, eu penso que muitos dos nossos irmãos são recolhidos desse corpo bem prematuramente,
exatamente por causa disso. Estão envergonhando o nosso pai, estão fazendo coisas que não cabe a um filho fazer. Então eles são recolhidos. Olha só, 2 Timóteo 9, vamos ler também esse verso, que é muito importante. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó, que nos salvou, olha o tempo do verbo, salvou lá, salvou no passado, nos salvou, e chamou. Então o filho, ele é salvo, ele foi salvo, foi chamado com uma santa vocação. Não é com as suas obras. Não é porque, não, eu sou bom mesmo, não é isso, abençoado. Não segundo as nossas obras. Não é por causa do seu bom comportamento que você é um filho de Deus, não. Diz mais, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Propósito e graça de Deus, que nos foi dado quando? No dia que aceitei Jesus. No dia que aceitei Jesus. É isso? Não. Foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, sabe o relógio, o calendário? Dia 1, primeiro dia da eternidade. Antes de dar o play lá, antes de Deus mesmo dar o play, a partir de hoje começa, 1, 2, 3, não, foi antes disso, Deus já havia te chamado, Deus já havia te escolhido para ser filho dele, 2 Timóteo 1,9. Você não, já vamos repetir aqui, ó. Você não tem que se comportar bem, não para ser filho de Deus. Você precisa se comportar bem porque você já é filho dele. Filhos, veja bem, filhos participantes da carne e do sangue. Filhos que participam de carne e de sangue. Vamos aqui avançar mais um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 10, 2 e 3. Diz assim, rogo-vos, pois, que... Olha, sabe o que é um rogo? É um pedido assim com muita insistência. Pelo amor de Deus, meu irmão, preste atenção nisso aqui. É isso que o Paulo estava falando. Rogo-vos, pois que, quando estiveres presentes, não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia, da autoridade que ele tinha, não é isso? Que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Se o comportamento, alguns julgavam Paulo, porque Paulo se afastou das leis de Moisés, então alguns diziam que Paulo era mundano, diziam, né, os outros apóstolos falavam que Paulo era o anticristo, diziam que Paulo não acreditava em Deus, eles falavam isso. Por quê? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Mesmo você, olha só, mesmo você estando dentro desse corpo de carne, você não pode andar segundo os costumes dessa carne, segundo as vontades dessa carne. E vontade é o que essa carne tem. Não militamos segundo a carne. A nossa maneira de viver não é segundo os desejos da nossa participação, porque ela tem muitos desejos. Não é pelo que se vê, porque às vezes eu tenho certeza que assim como eu, você vê a coisa preta, não é isso? Como diz aí, muitas das vezes nós vemos aqui a coisa preta. Também não é pelo que você sente, porque hoje de manhã eu tive que tomar um comprimidinho aí para pressão, porque eu estava sentindo, mas eu não vou viver por isso. Eu não vou viver pela minha carne. Como é que nós vamos viver? 2 Coríntios 5, 7. Volte que você vai ver como é que vive um filho de Deus que é o Espírito. 5, 7 diz assim, ó, porque andamos, para andar, olha só, para você andar, é necessário você estar num corpo, não é isso? Porque o Espírito, que é você que está aqui dentro, então você está dentro desse corpo de carne, é necessário que você ande. Então diz aqui, ó, porque andamos dentro desse corpo de carne, não por vista. Não é pelo que você vê, não é pelo que você pensa, não é pelo que você sente, mas sim por fé. Andamos por fé, o Espírito, as coisas do Espírito, não por vista, não pela participação do corpo. Não é porque você vê que tudo está embolado e não tem mais jeito, acabou. Não, pessoal, não é isso. Vamos andar segundo o Espírito. O Evangelho da Graça, veja bem, o Evangelho da Graça. E quando falamos Evangelho da Graça, estamos falando das 14 cartas do apóstolo Paulo. Não se engane, Mateus, Marcos, Lucas e João, para você que está nos conhecendo, está nos assistindo aqui pelas primeiras vezes, talvez não nos conheça, deixa eu aqui te falar. Evangelho, quando nós falamos Evangelho, é de Romanos até Hebreus. O Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Mateus, Marcos, Lucas e João
São livros históricos que falam a verdade, sim, mas conta a história de Jesus de Nazaré. Não pode ser chamado de evangelho, porque o testador estava vivo, né? Para que o testamento tenha validade, seja considerado legal, o testador tem que morrer. E Jesus ainda estava vivo, mas quando ele morreu, levou Paulo ao paraíso e explicou para ele aí o que é evangelho. Então, esse evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, que está escrito nas 14 cartas, ele nos ensina a separar essas duas naturezas. Somente o evangelho da graça, de Romanos a Hebreus, que vai nos ensinar, que vai te ensinar a separar você, que é o espírito, desse corpo de carne, mesmo estando aí dentro desse corpo. Olha só, 2 Coríntios 5,16, na outra página, não é isso? Diz assim, ó, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Não conhecemos mais segundo esse corpo. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, porque eles conheceram Jesus de Nazaré, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Abençoados, olha, o que Paulo está falando aqui? A nenhum filho conhecemos segundo a carne. Não é porque o abençoado lá está fazendo tudo errado, segundo a carne dele, que você vai falar que ele não é filho de Deus. Não, mas aquele lá matou, roubou, prostituiu e fez. Olha, deixa eu te contar um segredo. Você é capaz de fazer as mesmas coisas do que ele fez lá. Mas não é por isso que ele não seja filho. Porque nós já aqui falamos, ele é um filho que está andando em caminhos errados, o papai vai o corrigir, vai colocar ele da maneira certa. Se é um filho, se foi chamado por um decreto. Porque nós vemos pessoas aí fazendo coisas e parece que não está aí. Por quê? Porque Deus não trata com bastardo, ele só trata com os filhos. E eu recebo que o momento que você sair um pouquinho assim da linha, um pouquinho só, o próprio papai vai te corrigir. Porque assim eu vou estar entendendo que você é um filho. Você vai perceber que é um filho. Quando você se comportar mal, o papai vai te corrigir. O filho é o espírito. Veja bem, o filho é o espírito. A carne é onde estamos participando desse decreto. Fomos chamados por um decreto, não é isso? Nós lemos aqui em Romanos, aqueles que foram chamados pelo seu decreto. O Filho de Deus, ele unicamente participa da carne. Participa dessa carne, abençoado, mas nós não somos o corpo de carne. Quando o Espírito for sacado, que somos nós, esse corpo de carne vai ser descartado, ou vai ser enterrado, ou vai ser cremado, ou vão jogar em qualquer lugar aí, né? Vai ser, sei lá, vão fazer alguma coisa, mas nós vamos voltar para o nosso papai, que chama aqui, ó, o Espírito que somos nós. Lá o mais sábio já falava, né, que o corpo vai voltar para o pó, né, que foi formado do pó, e o Espírito que somos nós, que é o Filho, vai voltar para o papai, vai voltar para Deus, que colocou aqui dentro, que nos fez participarmos desse corpo de carne aqui. Temos abençoado, veja bem, nós temos uma identidade. Eu sei que é até uma coisa assim, lógica, né? Mas é o que diz, nós temos uma identidade, nós somos filhos. Você é filho de Deus, não tem outra identidade. Temos um registro. Você sabia que você tem um registro? Você é filho, eu sou filho, já falei aqui do seu Ari Cardoso, ele foi lá no cartório lá de Angra dos Reis, quando eu nasci, e foi lá e me registrou. Tem um registro lá, segundo essa participação, segundo esse corpo. E segundo a filiação com Deus, eu também tenho um registro. Olha só, Filipenses 3:20. Vamos achar aqui? Filipenses, e vamos ver aqui, o que fala aqui? Filipenses 3:20. Diz assim, ó, mas a nossa... dos filhos, quando fala aqui a nossa, ele está falando dos filhos, a minha, a sua, de todo filho de Deus, a nossa cidade, a nossa pátria, o local onde nós nascemos, o Espírito que somos nós, está onde? Nos céus. O cartório está lá nos céus, foi lá que nós fomos registrados. Nós temos um registro lá feito por Deus, estamos lá no cartório, na mente de Deus. Se tem papel, se tem computador, não sei, mas que existe um registro. Isso existe, porque a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui uma outra citação de Paulo, mas ele diz que a nossa pátria está nos céus, somos cidadãos dos céus, abençoado.
o Espírito. Aqui nesse corpo de carne, eu nasci aqui no Rio de Janeiro, eu sou carioca, nasci no Brasil, sou brasileiro, não é isso? Mas quanto ao Espírito que sou eu sou um cidadão dos céus. Somos espíritos. Hebreus, volte a Hebreus. Vamos ler aqui mais um verso de Hebreus, capítulo 12, versículo 23, que diz assim, ó, a universal, olha só, somos espíritos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, os primeiros que estão inscritos aonde? Aonde é que você está inscrito? Na sua pátria, lá nos céus, não é isso? Inscritos nos céus, e a Deus, e mais, o juiz de todos os filhos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Espíritos justos aperfeiçoados. Por isso que nós falamos aqui, o Evangelho diz que nós somos perfeitos, mas não é perfeito abençoados. Veja bem, segundo a participação, segundo essa participação aqui é um terror, não é isso? A nossa participação, tem alguns, eu falo de mim, é uma confusão sem fim. Mas segundo aqui o Espírito, diz o Evangelho da Graça, que Deus me criou perfeito, desde antes da fundação do mundo. Ele foi, ó, imagina o Filho de Deus. Se você entende que é um Filho de Deus, você não pode dizer que tem defeito, porque o nosso DNA é do nosso Pai, lá no Espírito. Se você tem defeito, se você se vê em defeito, então teu Pai também tem. E isso aí é impossível. Nós somos perfeitos. Temos uma posição. Nós temos uma posição. Um só Espírito com Deus. 1 Coríntios, vamos ler esses versos aqui, que temos pessoas que nos passam correios e perguntam essas coisas, e nós falamos, nós vamos falar na próxima reunião, na próxima mensagem, vamos falar sobre esses assuntos. Então eu peço a você que já conhece bem esses versos, que tenha aí paciência, né, com nossos irmãos que estão chegando agora, para que eles também conheçam, cresçam junto, somos irmãos, não é isso? 1 Coríntios 6, 17 diz assim, mas o que se ajunta com o Senhor, veja, esse ajuntamento foi feito por ele, não é isso? Aquele que se ajunta ao Senhor é um mesmo que corpo de carne, não, um mesmo Espírito com o Senhor. Estamos juntos nele, é no Espírito, aí que está a nossa filiação, não é a participação, é a filiação, que no Espírito. Estamos unidos no Espírito com Deus, não é a carne. A carne é um corpo onde nós andamos aqui, ó. Para andar nesse reino é necessário que o Filho de Deus, o Espírito, tenha um corpo, e esse corpo é a nossa participação. 1 Coríntios 3,16, volte aí, que diz assim, ó, não sabeis vós, e olha, quem se vê em carne, quem pensa que vai querer ser um filho de Deus na carne, não sabe isso aqui. Eu recebo que agora você vai ficar sabendo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Filho de Deus, o Filho é templo dele, e que o Espírito de Deus, o próprio Deus, habita em vós? Tem que habitar, abençoado. Você é filho dele, então o Espírito dele habita em você. Segundo a carne, eu tenho o DNA do meu pai, porque eu sou filho dele, não tem... Se tirar aqui o meu sangue e comparar lá com o dele, vai ver que nós somos filhos. Por quê? Então vai dar uma igualdade lá, que a ciência diz lá, não é isso que você sabe qual é, e vai provar que nós somos pai e filho. E quanto ao Espírito, o que é que prova que nós somos filhos de Deus? O Espírito dele que habita em nós, habita aqui em você, não tem como, mas aqui dentro, não é nesse corpo de carne, somos filhos dele, estamos unidos no Espírito com Deus, não na carne, não é isso? Agora, veja bem, o que acontece aí com a religião? Sem esse conhecimento, sem esse entendimento aqui, que nós somos filhos de Deus, no Espírito e não somos na carne, quem não sabe disso, eu sofri muito com isso, você vai ser maltratado pela religião. Quando você não conhece que você é um filho de Deus no Espírito, a religião vai te amassar ali como me amassou, como eu amassei muita gente. Olha, em Gálatas, veja aqui em Gálatas, no capítulo 4, no verso 1 e verso 2, diz assim, ó, olha o que acontece com um filho que não tem conhecimento, não sabe a sua posição em Cristo Jesus. Digo, pois, que todo o tempo, se você ficar aqui 1000 anos nessa terra sem esse conhecimento, é o seu tempo. Que em todo tempo que o herdeiro, que o filho de Deus, que herdeiro de Deus é aquele que é filho de Deus, é menino, não tem conhecimento,
em nada é diferente do servo, em nada é diferente do escravo, em nada é diferente de um menino, ainda que seja filho de Deus, mesmo que ele seja Senhor de tudo, mesmo que ele seja filho de Deus no Espírito, mas se ele não tiver o conhecimento, abençoado, ele não vai viver aí sendo amassado, não vai adiantar de nada, abençoado. O versículo 2, mas está o filho que não tem conhecimento, mas está debaixo de tutores e curadores e pastores e apóstolos e irmãs de oração e mãe de santo e pai de santo e padre e mais aí que você coloca aí. Vai estar debaixo da autoridade desses homens que não cabe para você. Porque você é um filho de Deus, a autoridade que está sobre a tua vida é a autoridade de Deus, que é teu Pai no Espírito aqui, é Ele que te guia, Ele que diz assim, ó, você saiu para lá, ele para lá, Ele que guia você, o próprio Deus, até o tempo determinado pelo Pai. O meu tempo foi um tempo bem excelente. Eu recebo, abençoado, que você entenda isso. Isso é um filho sem conhecimento da sua identidade. Quando o filho não tem esse conhecimento, ele não sabe quem ele é, então ele vai sofrer. Eu entendo, eu recebo aí que você tem esse conhecimento. Porque um filho que julga segundo a carne, olha, quando eu estava na religião e me julgava segundo a carne, eu achava que esse corpo aqui, que era o Filho de Deus, eu sofria porque eu pensava que era um pecador. Olha, olha, quando dava aquela escorregadinha, né, que todo mundo dá, e agora, o que eu vou fazer? Eu sou um pecador, estou perdido, eu posso ir para o inferno, pobre, nu, miserável. Por quê? É um filho que não tem conhecimento, como diz aqui o apóstolo Paulo, ele é filho, ele é herdeiro, mas não tem conhecimento, ele está se olhando na carne, então ele não sabe quem é. E pior, pensa que pode perder a filiação. É uma coisa incrível isso, mas o Filho de Deus não tem conhecimento, ele pensa que pode perder a salvação, pensa que pode ir para o inferno, pensa que Deus está virando as costas para ele, porque lhe falta conhecimento. Abençoado, essa filiação é desde antes da fundação do mundo e é para sempre. Isso aí não vai mudar de jeito nenhum, mas não muda mesmo, porque foi o próprio Deus, é um decreto. Nós lemos aqui, chamados segundo o seu decreto, o decreto de Deus. Como é que um decreto de Deus vai mudar? Me explica aí, se você é capaz. Como é que um decreto de Deus pode mudar? Se foi Ele que disse que nós somos filhos dele. Vai mudar? Não vai, abençoado, não vai. É aqui, no Espírito abençoado. A função desse corpo, do nosso corpo, é nos conduzir aqui, nesses dias que nós estamos aqui. Essa é a função desse corpo. E você precisa tratar bem, cuidar bem desse corpo, né? Dar um banhozinho nele, botar uma roupinha assim bonitinha, se ele enfermar, leva ele lá no médico, não dê para ele comidas, alimentos que ele não suporta, tem coisas que eu não posso ingerir, porque meu corpo ele não suporta, então eu tenho que tratar bem esse corpo aqui, porque eu pretendo aqui ter uma participação de pelo menos uns 100 anos, ou um pouquinho mais. Esse é o meu cálculo aqui, que eu tenho orado a Deus para passar disso, mas eu preciso cuidar desse corpo. A função desse corpo aqui nosso é nos conduzir aqui, da melhor maneira possível, aqui nesse reino, porque quando você sair desse reino, não vai ser mais necessário esse corpo de carne, quando nós voltarmos de lá para a nossa pátria celestial. E durante o tempo da nossa participação desse corpo de carne aqui, é necessário que você cuide bem. E veja bem aqui o que diz aqui o Evangelho, porque às vezes nós pensamos, até eu pensava também, né, que é muito difícil, abençoado, é muito difícil levar esse corpo aqui com as debilidades que ele tem. Às vezes eu tenho que fazer coisas, por exemplo, essa semana agora eu tenho marcado alguns exames para fazer, exame de sangue, exame de urina e outras coisas. Por quê? Porque é necessário cuidar bem desse corpo. Mas olha, veja o que diz aqui o Evangelho, é o nosso último verso. 2 Coríntios, capítulo 2, 14. Leia comigo aí, por favor. Veja o que diz aí na sua Bíblia, 2 Coríntios 2, 14. Como é que Deus nos cuida aqui por causa do Espírito que está aí, por causa de nós. Veja bem, não é por causa do corpo não, porque esse corpo aqui vai ser descartado, mas por causa de nós. 2 Coríntios 2, 14, diz assim, e graças a Deus, não é isso? Graças a Deus que sempre, não é de vez em quando, não é só quando
tudo está bem ou quando tudo está mal, quando você recebe lá o seu salário. Não, sempre nos faz triunfar em Cristo. Sempre abençoado em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Sempre nos faz triunfar. Por isso, o triunfar se manifesta na nossa vida. Porque em Cristo é necessário, ele foi chamado com decreto, abençoado. Nós fomos chamados com decreto por Deus para estarmos aqui. Então você não está aqui de qualquer maneira. Mesmo que apareçam as dificuldades, que, olha, tem dias, tem horas que são muitas e vai passar. Mas nós vamos ser sempre conduzidos em triunfo. Deus não vai te largar. Ele se fez um com o teu espírito e te botou nesse corpo de carne para você participar, e você acha que ele agora vai te largar aí, né, de qualquer maneira? Não vai. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Sempre nos faz conduzir em triunfo. Então, abençoados, fica claro, fica tranquilo que nós somos o Espírito, o Filho de Deus é Espírito, e esse corpo de carne é a participação onde Deus nos colocou para cumprir o decreto determinado por Ele. Eu recebo que essa semana seja a melhor semana da sua vida, e eu te convido mais uma vez aí para que você compartilhe essa mensagem, para que outros entendam essa palavra, para que outros sejam alcançados, porque nós falamos aqui, mas as pessoas vão entender Deus iluminando os olhos, não é pelo meu bonito falar. Não pense isso, porque Deus, você entendeu? Sabe por que você entendeu, abençoado? Não foi porque aquele irmãozinho lá te explicou muito bem, não, ou porque você é muito inteligente. Nada disso, você entendeu? Porque o próprio Deus iluminou os olhos do teu entendimento e te fez entender. O nosso papel aqui é falar, porque diz o Evangelho que a fé, o entendimento, ele acontece pelo ouvir, e para ouvir é necessário que alguém fale. Então, para isso, eu convido você a compartilhar a mensagem para que outros venham a ouvir. E se inscreva no nosso canal do YouTube. Se por acaso você ainda não se inscreveu, se inscreva. Para quê? Para que a palavra corra e seja glorificado, os nossos irmãos sejam alcançados por essa verdade e sejam livres, assim como nós também fomos livres da religião. Hoje vivemos bem aqui, tranquilo, com a nossa mente tranquila, sabendo que nós plantamos ontem, vamos colher hoje. O que nós plantamos hoje, vamos colher amanhã. Por isso que é necessário que nós plantemos bem, para colher bem. E Deus sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, através do conhecimento da sua palavra. Abençoados, receba que hoje já é o seu melhor dia, receba que tudo está bem na sua vida, e até a próxima reunião. Eu recebo em Deus, creio em Cristo, que estaremos aqui tratando mais da palavra de Deus, do Evangelho da Graça, na próxima semana, no próximo domingo. Abençoados com todas as bênçãos.